movimentação por aqui, a torcida ainda não chegou, mas a movimentação é grande. Por aqui, ó, por esta rua vai passar o ônibus com a delegação palmeirense. Então os homens do trânsito que cuidam do trânsito em São Paulo já estão providenciando o fechamento dessa rua. Aqui que é formado por volta das 7h30 da noite o Mar Alviverde, que leva o ônibus do Palmeiras praticamente para dentro do Allianz Parque. A torcida grita, apoia o time desde as ruas no entorno do Allianz Parque e lá dentro serão pelo menos 37 mil torcedores. Este é o número da última parcial de ingressos vendidos antecipadamente, mas a expectativa é que o público bata os 40 mil torcedores. Agora nós vamos saber mais informações do adversário do Palmeiras, o boliviano Jorge Wilstermann, com o repórter Jackson Pinheiro. Valeu, muito obrigado, Gudrião. Ótima tarde para você, meu caro, aos amigos ligados no Boa Tarde Fox. Falamos aqui da frente, né, do hotel onde está hospedada a delegação do Jorge Wilstermann, na zona sul de São Paulo. Eles estão ajustando, né, o horário de saída da delegação para o estádio, para o Allianz Parque. Por quê? Devido às manifestações, aos protestos, o trânsito aqui em São Paulo, sempre muito complicado, está mais caótico hoje. Por isso eles estão antecipando. Vão sair daqui por volta das 6h30 da tarde para não ter nenhum tipo de problema, para tentar chegar o quanto antes ao Allianz Parque para esse segundo jogo do Jorge Wilstermann na Libertadores da América. Uma equipe que vem muito motivada. Essa é a 17ª participação dos bolivianos na competição mais importante das Américas. 14 confrontos contra brasileiros e só tem uma vitória. São 12 derrotas, um empate lá em 99 contra o Corinthians e apenas uma vitória em 1974, sabe contra quem? Exatamente contra o Palmeiras. 1-0 no jogo de ida lá em Cochabamba, foi na fase de grupos ainda, e 2-0 para o Palmeiras na volta aqui em São Paulo, isso lá em 1974, 43 anos depois, as duas equipes se reencontram numa fase de grupos da Libertadores, se reencontram na Libertadores da América. O peruano Roberto Mosquera, treinador do Jorge Wilstermann, diz que não tem nada de retranca não, que vai jogar com 3 atacantes, vai para cima do Palmeiras, muito motivado, Jorge Wilstermann, principalmente devido à goleada na estreia nesta edição da Libertadores contra o gigante Peñarol do Uruguai, lá em Cochabamba. Ok que com a altitude, mais de 2.400 metros do nível do mar, ok que com uma arbitragem muito confusa, com vários erros, mas o importante para os bolivianos é que a vitória contra o gigante uruguaio deu muita moral para enfrentar hoje outro gigante das Américas, o Palmeiras. Bom, e ontem eles tiveram um primeiro choque, podemos dizer assim. Ontem teve o reconhecimento do Allianz Parque, os bolivianos chegaram, foi um reconhecimento muito curto, porque desabou o mundo, começou a chover, mas eles ficaram encantados com o que eles chamaram de uma monstruosidade de estádio. Vamos ver como foi o reconhecimento do Jorge Wilstermann agora no Boa Tarde Fox. Deu tempo apenas para tirar aquela tradicional foto no palco da partida, algumas selfies e pronto. Chuva, e chuva forte. Legal foi conhecer também as dependências do Allianz Parque. O discurso dos bolivianos é bem simples. Muito respeito com a história vitoriosa, com toda a tradição do gigante Palmeiras. Mas eles fizeram questão de deixar bem claro que respeitam e não temem. Não se atreva a falar em retranca para o técnico Roberto Mosquera. Que salir a jugar y tenemos armas y tenemos buenos jugadores que tienen personalidad competitiva para jugar, así que la idea no es meternos atrás, nos puede meter en la circunstancia del juego Palmeiras y nos vamos a defender bien. A vitória na estreia por 6-2 em Cochabamba contra o gigante Peñarol foi o cartão de visitas deste time comandado pelo estudioso Mosquera. No estamos pensando en eso solo. Dudu es una parte importante, muy dinámico, muy rápido. Y no hablo de estrategia, ¿no? Ante el partido. Vamos a intentar pararlo porque es un jugador importante, pero como él todos, ¿no? Yo sé que cortando el nexo de él se corta lo de arriba, lo de Keno, lo de Michel Bastos, lo de Borja, y hay que cortar ahí un poco de cortocircuito. Vamos a ver, no hablo de estrategia. O Jorge Wilstermann conta hoje com 2 brasileiros no elenco.
O experiente zagueiro Alex Silva, aquele mesmo ex-São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Seleção Brasileira, e o meia Tomás Santos, jogador de 30 anos, que foi revelado pelo Corinthians e que é ídolo em Cochabamba, onde está há quase 3 anos. Contente, né? Desde que eu cheguei me receberam muito bem, com muito carinho. Agora nacionalizei também, então não só da torcida do Wilson, mas do povo boliviano, e muito contente com o momento que eu estou vivendo lá, e agora voltar ao Brasil, disputar uma Copa Libertadores é muito importante. O único desfalque do George Wilstermann é o atacante Gabriel Rios, autor de 2 gols na goleada para cima do Peñarol e que foi expulso contra os uruguaios. No breve contato com o Allianz Parque, as emoções foram fortes para a delegação do George Wilstermann. Um time que é comandado por um ex-atacante da seleção peruana de futebol, Roberto Mosquera, esteve na Copa de 78, viu muitas coisas no futebol, muitas lendas, e algumas delas vestiam verde. Ademir da Guia. Ademir da Guia. Gênio, total. Tá aí, esse Roberto Mosquera, uma figura do futebol sul-americano, com toda certeza, tem 50 anos, foi jogador da seleção peruana, como nós vimos aí na reportagem, participou da Copa de 78, aquele episódio com o jogo da Argentina, ele estava no banco de reservas e já venceu o Palmeiras como treinador na Libertadores da América. Foi na fase de grupos da Libertadores de 2013, ele era técnico do Sporting Cristal, venceu por 1-0 lá em Lima e depois, na volta, a equipe dele foi derrotada pelo Verdão aqui em São Paulo. Grandes personagens para um grande jogo na tela do Fox Sports, pessoal. É isso aí que a gente espera realmente, Jackson, que tenhamos um jogo maravilhoso entre Palmeiras e George Wilstermann. Como é que o cara é expulso num jogo de 6 gols, né? Que o time dele ganha de 6 e o atacante é expulso. É que teve muita confusão na partida, né? Com arbitragem e tudo mais. Foi um jogo tenso lá em Cochabamba. Mas esse discurso do Mosquera de que o time vai jogar como atuou contra o Peñarol, pra mim não cola não. Porque o George Wilstermann, se jogar aberto como jogou contra o Peñarol, vai tomar goleada do Palmeiras. Se der espaço para esse time palmeirense com a velocidade e técnica que tem o time brasileiro, o George Wilstermann vai voltar para casa dessa vez com uma goleada, como aplicou para cima do Peñarol. Então, para mim, é só um discurso para tentar blefar antes de uma partida importante como essa. Não acredito no George Wilstermann indo para cima ou marcando tão sob pressão o time do Palmeiras, não. Vai recuar, vai esperar para buscar um contra-ataque e tentar, quem sabe, marcar um gol. Porque hoje, Palmeiras é franco favorito, tem muito mais time do que o George Wilstermann, tem que passar o carro por cima dos bolivianos. Gustavo Ribeirão falando em goleada, passar o carro por cima dos bolivianos, e o Lucas Ricardo colocou Palmeiras 4-0 hoje, 2 gols do Borja, um do Tietê e outro do Keno. Tietê, que também é estreante em Libertadores da América, vai ter então essa estreia, esse momento especial. E quem já está dentro do campo, no lugar do espetáculo, é o nosso repórter Fernando Caetano, que já está a postos para fazer aqui um contato com a gente. Olha só, está no Allianz Parque. Fernando Caetano, seja bem-vindo. Boa tarde, Fox. Traga informações para a gente. Muito boa tarde, Karine, Hamilton, Gustavo Ribeirão, quem está em casa acompanhando Boa Tarde Fox. Pois é, né? Aqui na casa da Libertadores, a nossa equipe é sempre a primeira a chegar, a última a ir embora. Nós já tínhamos outros repórteres desde o período da manhã e a cobertura para essa super transmissão dos canais Fox Sports segue, uma vez que o Palmeiras vai fazer a sua estreia em casa na Libertadores 2017. A torcida está muito animada, empolgada, afinal, na última partida aqui mesmo no Allianz Parque, o Palmeiras, no clássico pelo Campeonato Paulista contra o São Paulo, conseguiu uma importante vitória, 3-0, enfim, isso levantou o moral do time, havia um pouco de desconfiança em cima do Eduardo Batista, mas depois de uma vitória dessa, o Palmeiras tem tranquilidade para sua segunda partida na Libertadores. O Palmeiras, que começou com um empate 1-1 contra o Tucumã lá na Argentina, empate até considerado bom, uma vez que o Palmeiras ficou boa parte do jogo com um jogador a menos, lembrando que o Vitor Hugo foi suspenso, hoje cumpre suspensão, por conta então desse desfalque, o Eduardo Batista vai colocar o Edu Dracena na defesa ao lado do Mina, completando o setor defensivo do Palmeiras. O goleiro vai ser o Fernando Praz, pela direita o Jean, pela esquerda o Zé Roberto, aí no meio campo Felipe Melo, uma das novidades, foi
foi poupado no clássico contra o São Paulo, agora retorna na equipe titular, vai jogar ao lado do Tietê, também importante jogador, marcou um belo gol na vitória 3-0 sobre o São Paulo, completando ali o meio-campo, o Michel Bastos e aquela linha mais ofensiva do Palmeiras. Tem o Guerra ou o Keno, essa é uma dúvida do treinador. Eu acredito que o Guerra vai começar ali pela direita, o Dudu pela esquerda e como homem de referência na área, o Borja. A torcida, como eu disse, está animada, mais de 37 mil ingressos vendidos antecipadamente. No momento o estádio ainda vazio, portões fechados, mas daqui a pouco a casa vai estar cheia para essa primeira partida do Palmeiras aqui em São Paulo. Lembrando que os 2 próximos jogos do Palmeiras serão aqui no Allianz Parque. Hoje contra Jorge Wilstermann da Bolívia, depois na próxima rodada contra o Peñarol do Uruguai também vai ser aqui em São Paulo. Então são partidas que o Palmeiras tem aí boas chances de vencer e já deixar bem encaminhada a classificação para a próxima fase. A movimentação aqui nos arredores do Palestra Itália, por enquanto também tranquila. É bem verdade que já existe a concentração de alguns torcedores em alguns bares, restaurantes da região, mas o trânsito ainda é bom, mas daqui a pouco, com certeza, a situação deve se complicar. Lembrando que hoje a gente tem aqui em São Paulo greve do metrô, greve do ônibus, então o trânsito um pouco mais complicado nesta quarta-feira e vai ficar ainda mais difícil a situação aqui na região do Palestra Itália, do Allianz Parque, que, como eu disse, essa noite deve receber mais de 40 mil pessoas para empurrar o Palmeiras para cima dos bolivianos. Karine, Gustavo, Hamilton, amigos do Boa Tarde, Fox. Legal, Fernando Caetano já na beira do gramado, trazendo informações pra gente aqui no Boa Tarde Fox. O Caetano vai voltar com a gente daqui a pouco, trazendo outras informações. Essa situação do trânsito é preocupante, né? Vai sair 6h30 ali da região da Berrini, o time do Jorge Wilstermann, para chegar até lá na rua Palestra Itália, antiga Turiaçu. A distância é grande, é muito trânsito. Não sei se 6h30 é um bom horário, não. Sairia mais cedo, hein? Mas, bom, enfim. O pessoal da logística do Jorge Wilstermann tomar muito cuidado com isso, porque a situação em São Paulo hoje não está fácil quanto ao trânsito. O próprio Palmeiras também tem que tomar cuidado quanto a um possível atraso para a hora do jogo. Você acompanha com a gente Palmeiras e Jorge Wilstermann ao vivo, exclusivo aqui no Fox Sports. Libertadores é aqui com a gente na Casa da Libertadores. Vamos dar uma moral também para a nossa hashtag Boa Tarde Fox. O pessoal está perguntando, o Carlos Atílio está mandando uma mensagem em relação ao time que deve entrar em campo. Ele está com uma dúvida, Ribeirão pode ajudar ele. Quem deve começar jogando pelo Palmeiras, Guerra ou Keno? E aí, Ribeirão? Inclusive daqui a pouco a gente vai passar a possível escalação do Palmeiras e é a grande dúvida realmente. Nosso telespectador, ele tá com a dúvida que todos nós estamos hoje, não é? Porque o Palmeiras deve entrar em campo com o Praz, o Jean, o Mina, o Edu Dracena e o Zé Roberto, o Felipe Melo, com o Michel Bastos caindo pela direita, o Dudu centralizado e pelo lado esquerdo o Keno, ou aí se o Guerra entrar nessa posição, o Dudu pode cair pelo lado e o Guerra jogar centralizado e o Borja à frente. É a grande dúvida. Eu aposto no Keno como titular hoje, ele vem jogando bem nas últimas partidas. Eu acredito que o Eduardo Batista vai colocar o Keno pela velocidade desse jogador que é maior do que a do Guerra, e o Guerra pode ser uma opção para durante a partida. Eu acredito no Keno, mas a gente pode ter uma surpresa na hora da partida. Por isso que o colocam no topo do campeão brasileiro. Estou falando do capitão Dudu, que é visto por muitos como o craque do time, um cara que deveria ter espaço até na seleção brasileira de Tite. Habilidoso, guerreiro, matador, pequeno gigante em campo. Além do golaço da rodada, Dudu se tornou o artilheiro dos clássicos do Palmeiras. O capitão do Verdão anotou 7 vezes contra os rivais, 3 gols contra o Santos, 2 no Corinthians e 2 sobre o São Paulo. O último, a antológica cobertura na goleada por 3-0 sobre o Tricolor. Humilde, ele divide com a equipe o sucesso. Fico feliz por isso, né? Eu acho que todo mundo tem importância aqui dentro do grupo, aqueles que chegou agora, os que permaneceu. Estou muito feliz aqui no Palmeiras, acho que a gente tem muito a evoluir aí, aqui ainda no Palmeiras. No atual elenco, o capitão do Verdão tem números que impressionam. Dudu é o maior goleador do Allianz Parque, 16 gols. O meio-atacante goiano de 25 anos
é o matador do time alviverde, com 27 gols em 120 jogos e 30 assistências. Na atual temporada, Dudu é um dos artilheiros do time com 2 gols. É também o garçom, com 6 assistências. O novo ídolo do Palmeiras repete a temporada passada, quando foi o número 1 do Verdão e do Brasileirão. No Paulistão deste ano, Dudu também é o líder de colocar os companheiros na cara do gol. Eu pude evoluir, pude crescer aqui dentro do clube, ganhar a confiança de todos, ganhar a confiança mais ainda da torcida, né? Fico muito feliz pelo carinho que eles têm comigo. Em 2015, primeiro ano do jogador no Palmeiras, Dudu também mostrou o faro de gol e terminou em primeiro no grupo do Verdão com 16 gols. O terceiro jogador do atual elenco com mais partidas pelo Palmeiras, Dudu segue capitão. Foi assim com Cuca e agora com o novo treinador Eduardo Batista. Com ele no comando da equipe, o Verdão teve 72,4% de aproveitamento em 29 jogos. Dudu atuou na última vitória da seleção do Tite, o jogo da amizade contra a seleção da Colômbia. Ele fez o gol da vitória, mas não foi convocado pelo treinador para os próximos jogos das eliminatórias, a próxima semana no Uruguai e na Arena Corinthians. Agora, pergunte para um craque se Dudu merece seleção e a resposta não vai te surpreender. Dudu é o cara para estar na seleção brasileira? Há muito tempo. O Dudu é um jogador interessante. O Dudu é um jogador que ele não tem posição fixa no time do Palmeiras. Ele é atacante, ele é meio do campo, ele defende, ele dribla, ele faz gol, ele dá o passe e ele está sempre. Essa é a diferença, né, do excelente jogador, do craque para o jogador comum. Ele está atento, ele só fez esse gol aí, um golaço, como você disse muito bem, porque ele está prestando atenção no jogo. Dudu se esquiva da polêmica e defende Tite. Acho que o Tite é muito coerente naquilo que ele faz, né? Quando eu estive lá com ele, ele falou que ia dar oportunidade para os melhores. Se ele achou que tem os jogadores que ele fez essa convocação agora, está vivendo o melhor momento, vivendo um grande momento, é uma concorrência muito grande, né, na minha posição. A gente respeita isso. Se o gol na seleção não garantiu outra convocação, o golaço, eleito por ele, o mais bonito da carreira, teve comemoração tímida. Acho que eu fiquei até sem jeito, né? A gente nem acredita quando a gente faz um gol bonito assim, ainda mais em um clássico. Vitória convincente sobre o São Paulo. Outro clássico paulista contra o Santos no próximo domingo e Libertadores nesta quarta-feira. 3 jogos importantes que não tiram a tranquilidade do capitão Dudu. A gente tá bem tranquilo com isso. Já fizemos um jogo bom, que poderia ter vencido lá na Argentina. Vencemos o São Paulo. Agora tem a Libertadores agora na quarta. A gente precisa vencer para chegar contra o Santos lá e fazer um bom jogo domingo. Tímido, mas guerreiro. Dudu é a força do Palmeiras para as principais conquistas da temporada e para o duelo desta quarta-feira em casa, na Libertadores. Estudioso, o capitão já está fazendo a lição de casa para derrubar o líder do Grupo 5, o Jorge Wilstermann, da Bolívia. A gente já viu alguns vídeos deles, né? Vamos ver mais hoje, amanhã. É um time bom, né? Um time que ganhou de um time tradicional, do Peñarol, conseguiu fazer 6 gols no Peñarol. A gente sabe que Libertadores é muito difícil, tem que ter muito cuidado. Ano passado a gente pode tirar por ano passado, que a gente empatou fora. E logo no segundo jogo a gente perdeu em casa. Acho que a gente tem que entrar muito focado para poder fazer outro grande jogo, como foi contra o São Paulo. Tudo bem, Dudu vem sendo o cara do futebol brasileiro, né? Vem sendo pelo menos o cara do Palmeiras. A gente até lançou essa enquete aqui, se Dudu seria protagonista do Palmeiras esse ano. E venceu, lembra, Ribeirão? Lembra?
Realmente Exatamente. ele tem tudo para ser protagonista, porque já marcou 2 gols, 6 assistências, ele participa da maioria da jogada que se transforma em gol. Às vezes não é diretamente assistência para finalização, para fazer o gol, mas ele sempre está ali por trás, dando aquela ajuda para os companheiros. E uma outra coisa, seleção brasileira é um capítulo à parte, né? A concorrência lá é muito grande. A gente até falou sobre isso recentemente por aqui também. Para mim, o Dudu, sabe quando você chega em alguma loja, algum lugar que presta serviço e retira aquela senha? O Dudu já retirou a senha dele, tá na fila. Eu acredito que está perto de ele ter uma oportunidade na seleção que o Tite convoca com jogadores que atuam também na Europa. Ele foi convocado recentemente para o jogo contra a Colômbia, aquele jogo da amizade, mas porque o Tite só convocou jogadores que atuam aqui no Brasil. Ele tem uma concorrência muito forte com jogadores europeus, né? Entre aspas, os brasileiros que atuam por lá. Douglas Costa, William, Felipe Coutinho, o próprio Neymar. Então, acredito que ele só terá uma chance se algum desses jogadores tiver que se ausentar, por exemplo, por uma suspensão ou lesão. E aí o Dudu pode sim ter uma oportunidade, mas que hoje no futebol brasileiro é o grande destaque, eu não tenho dúvida disso. Junto com o Diego do Flamengo, para mim, os 2 melhores jogadores na atualidade atuando aqui em território brasileiro. Tudo bem, Palmeiras pega o Jorge Wilstermann, a gente vai pro Allianz Arena. Você queria ver o jogo lá no Frasqueirão? Do prédio lá, do apartamento, lugar especial? Rapaz, lugar para ver jogo é no lounge. Vamos para o lounge do Allianz Arena, do Allianz Parque. Tá muito chique, Eduardo Elias. Gabarito de Eduardo Elias aqui no Boa Tarde Fox, no lounge. Bem-vindo ao Boa Tarde Fox, Eduardo Elias. Obrigado, Hamilton. Um grande abraço a você, a Karine, ao Ribeirão, todo mundo que está ligado aqui no Boa Tarde Fox. Estava ouvindo aí a reportagem do Dudu, muito interessante. Realmente os números dele do Dudu. Aliás, Dudu é nome de craque, né? Você sabe. Os números do Dudu são realmente espetaculares. Especialmente esse ano, ele está demais. Basta dizer que dos 18 gols do Palmeiras na temporada, ele participou de 11, ou fazendo ou dando assistências. Então está realmente espetacular na temporada do Dudu. Ele só errou ali na lembrança, porque ele falou durante a entrevista que o Palmeiras empatou fora no primeiro jogo, é verdade, e perdeu logo quando jogou em casa, e não foi. Na verdade, o primeiro jogo o Palmeiras ganhou jogando aqui do Rosário Central, aí perdeu o terceiro, aí sim, do Nacional do Uruguai, mas está valendo, não tira nem um pouco do crédito do Dudu por tudo que ele fez e faz pelo Palmeiras. É muito ídolo da porcada, como diz o torcedor que bate no peito e diz que é porco, é o Palmeiras. Vai ser uma festa aqui hoje contra o Jorge Wilstermann, vai ser casa cheia com certeza, e o telão já está muito bem trajado para o evento de logo mais. Olha aí. Boa tarde, Fox, aqui no Allianz Parque. É a casa da Libertadores, já mostrando aqui no telão do jogão entre Palmeiras e Jorge Wilstermann, que você vai ver com a gente aqui, olha. Casa da Libertadores. É na Casa da Libertadores que você não perde nenhum detalhe da principal competição de clubes do continente. Muito legal, tá aqui o clima dos palmeirenses. Já tem gente aqui já se aquecendo para o jogo de logo mais. E a única dúvida entre os palmeirenses é exatamente entre o Guerra e o Keno. Quem será que sai jogando? A gente fica até curioso. O que estará planejando Eduardo Batista? Os torcedores acham que a única dúvida é essa. De resto, acham que o Felipe Melo volta para o time. Aliás, foi contratado para isso, né? O Borja já ganhou vaga lá na frente. Enfim, só lembrando que essa decisão do Eduardo Batista muda o posicionamento do Dudu, né? Se o Guerra vier, ele joga mais para as pontas. E se aí a opção for pelo Keno, que marcou o gol no único jogo do Palmeiras na Libertadores, no empate contra o Tucumã, aí o Dudu passa a jogar mais centralizado. Vamos lá, informações com o repórter Fernando Caetano. Parece que é esse o mistério, né, do Eduardo Batista, né, Caetano? Boa tarde. Olá, Eduardo Elias, boa tarde a você, a quem está em casa acompanhando o Boa Tarde Fox. É a grande dúvida do lado do Palmeiras, Keno ou Guerra. O Keno foi bem no empate 1-1 contra o Tucumã lá na Argentina, foi inclusive o autor do único gol do Palmeiras até agora na Libertadores. Na última partida aqui no Allianz Parque, o venezuelano Guerra apareceu muito bem, também marcou um gol 3-0 para cima do São Paulo na última vitória. Então tem essa dúvida, os dois jogadores num momento legal. O Keno
na Libertadores, o Guerra na última partida no Campeonato Paulista. É claro que o Guerra ainda está adquirindo o melhor ritmo nessas últimas partidas, nos últimos treinos, então fica aí esse mistério. Guerra ou de repente o Keno, e essa opção, como você bem lembrou, né, Edu, vai interferir diretamente no posicionamento do Dudu na partida de hoje. Ainda sobre o Dudu, alguns números do atacante do Palmeiras, que foi importantíssimo na conquista do título brasileiro do ano passado, em 2016. Também começou essa temporada 2017 com o pé muito bom, bem calibrado. Dudu, que tem até agora 120 jogos com a camisa do Palmeiras, são 27 gols marcados, 30 assistências, enfim, o Dudu está realmente num ótimo momento. Ele que tinha aquele problema de cabeça, meio psicológico, às vezes estourado em alguns momentos, agora está mais tranquilo, e com isso o futebol do Dudu também melhorou bastante nas últimas temporadas. Então o Dudu aí, tem muita gente já defendendo a convocação do Dudu para a seleção brasileira. Com relação ao Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, na Libertadores do ano passado, foram 2 vitórias em casa do Palmeiras, né, que conseguiu passar pelo Rosário Central e também pelo River do Uruguai, aqui no Allianz Parque, mas teve essa derrota para o Nacional do Uruguai, que acabou complicando a vida do Palmeiras. A ideia dos palmeirenses é fazer do Allianz Parque um grande caldeirão, como foi na conquista da Copa do Brasil em 2015. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo como mandante, a torcida teve uma participação muito importante na conquista do título da Copa do Brasil em 2015, então a ideia é repetir o que aconteceu em 2015 agora na Libertadores de 2017. Lembrando que a última derrota do Palmeiras aqui no Allianz Parque foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, há mais de 8 meses para o Atlético Mineiro. No mais, o Palmeiras vem colecionando bons resultados em casa e a torcida espera mais uma boa vitória hoje à noite. Mais informações chegando agora com o repórter Felipe Facincani. Tudo bem, Caetano? Ótima tarde para você, ótima tarde também para Eduardo Elias, para todo mundo ligado aqui nos canais Fox Sports. Já que você falou em caldeirão, subiu a parcial de venda de ingressos do torcedor palmeirense para o jogo de daqui a pouquinho. 38 mil ingressos já foram vendidos, restam pouquíssimas entradas para a partida de daqui a pouquinho entre Palmeiras e Jorge Wilstermann. Então, promessa de casa cheia. A diretoria do Palmeiras espera que pelo menos 40 mil torcedores estejam por aqui para apoiar o Palmeiras nesta primeira partida da Conmebol Libertadores Bridgestone em casa no Allianz Parque. Estádio que, já está com condições praticamente perfeitas. O gramado foi muito bem tratado do último sábado até esta quarta-feira. Último sábado no jogo contra o São Paulo, muita movimentação, clássico, sempre todo mundo bastante disposto a utilizar o gramado com um pouquinho mais de vontade, e o gramado foi muito bem agora tratado para esse jogo. Alguns pequenos buracos, mas nada que possa comprometer o andamento da partida. Inclusive, quando foi citar a respeito desses torcedores do Palmeiras, Caetano, muitos deles têm lugares cativos por aqui. A gente vai olhar aqui agora para o setor direito, porque ali à direita existem algumas cadeiras que elas são mais nominais a algumas pessoas que compram os ingressos, e essas pessoas vêm com bastante frequência. Aqueles pontos brancos que parecem algum mosaico que poderiam ser formados, na verdade, são nomes daqueles torcedores que possuem locais exatamente comprados para se sentarem com perfeita condição de visão do gramado do Allianz Parque. Ou seja, a antiga turma do amendoim, que era o local antigo do Palestra Itália, naquela versão, quando ao longo dessa nossa transmissão nós falamos daquele Palmeiras de 99, campeão da Libertadores, o técnico Luiz Felipe Scolari lembrava-se muito bem da turma do amendoim que o cornetava ao longo do jogo. Era exatamente ali. Agora, Eduardo Elias, a turma do amendoim tem nome por aqui no Allianz Parque também. Tem nome, sobrenome, e quem não tiver todo esse conforto de ver num lugar espetacular aqui no estádio, pode ver com a gente na Casa da Libertadores, transmissão ao vivo, é noite de Verdão na Casa da Libertadores para Palmeiras e Jorge Wilstermann, equipe especial Nivaldo Prieto, o ídolo animal Edmundo, outro ídolo Paulo Vinícius Coelho, Carlos Simon, cobertura completa para você aqui no Fox Sports para Palmeiras e Jorge Wilstermann. Eu devolvo para vocês aí no estúdio, Hamilton, Carine, Ribeirão. Eu tô lembrando aqui exatamente um ano atrás,
era outro Palmeiras, né? O time mudou muito, quase metade do time vinha de uma conquista da Copa do Brasil, mas se consolidou, se reforçou. Como o futebol muda de um ano para outro, não, companheiros? Devolvo com vocês aí no estúdio. É verdade, não mudam só os estádios, né? Muda o futebol também. Aí a turma do amendoim hoje é um amendoim gourmet, né? Eu tenho uma posição melhor ali e tal. E antigamente aquela turma do amendoim no Parque Antártico ficava muito próxima do banco de reservas. Acho que dessa vez eles colocaram essas cadeiras um pouco mais longe para o técnico ter um pouco mais de sossego para trabalhar ali na beira do gramado, porque, olha, na orelha do treinador ficava aquela turma buzinando ali, viu? Buzinando. Acho que agora tá um pouquinho mais distante. Mas mesmo assim, muita gente ainda buzina, né? Vamos ver o que o torcedor usa mais para buzinar, que é a escalação do time. A gente tem um campinho do Palmeiras pra gente observar agora aqui no Boa Tarde Fox, pra gente discutir o posicionamento do time, se esse time é o que sai jogando hoje, Ribeirão. Vamos lá. Fernando Praz, Jean pela direita, Dracene e Mina. Na defesa, Zé Roberto pela esquerda. Felipe Melo na marcação, uma linha de 4, com Michel Bastos pela direita, o Tietê, a dúvida, Guerra ou Keno, Dudu lá pelo lado esquerdo e o Borja lá no comando de ataque. E é o que nós falávamos há pouco por aqui. Se o Eduardo Batista optar pelo Guerra, esse jogador, o venezuelano, deve atuar mais centralizado na ligação do meio-campo para o ataque e o Dudu cai pelo lado do campo. Se ele optar pelo Keno, aí é o Keno quem joga aberto e o Dudu faz a função que seria do Guerra na outra versão do time, atuando na ligação do meio-campo para o ataque. De qualquer forma, qualquer que seja a opção aí do Eduardo Batista, vai ser um Palmeiras muito forte. Eu acredito que ele deva começar hoje com o Keno. É um jogador que já vinha atuando, já tem um certo entrosamento. Eu acredito que o Guerra fica de opção por decorrer da partida, mas, claro, a gente pode ter surpresa. Esse é o mistério que o Eduardo Batista faz para tentar surpreender a equipe boliviana. Mas se tem Guerra, perdão, Karine, se tem Guerra e Borja que brilharam na Libertadores, por que não bota a dupla para jogar? É porque o Guerra e o Borja ainda não atuaram juntos durante muito tempo com a camisa do Palmeiras. Acho que o Keno, por já ter atuado mais com o Eduardo Batista, sai na frente hoje em comparação com o Guerra. Mas essa dupla é interessantíssima. Jogaram juntos no Atlético Nacional na temporada passada. Guerra, melhor jogador da competição no ano passado. O Borja foi o rei da América, o melhor jogador da América do Sul na última temporada, também escolhido pela Conmebol. Então essa dupla ainda tem muito a dar para o Palmeiras. Mas, para o jogo de hoje, ainda acredito no Keno. A dupla tem muita sintonia, você já falou, e a gente viu também na Libertadores da América do ano passado. E sabe o que eles fazem bem também? Dançar, minha gente. Olha o que o Mina colocou nas redes sociais. Borja e Guerra juntos caprichando nos passos. Olha lá. Mandando um pouquinho, entendeu? Ó. O Mina tá ensinando. Pô, mas esse é o quê? É um passo da música? É um pedaço. É um pedacinho, entendeu? Ó, só na mão. Não, a Karine é a nossa especialista em ritmos latinos aqui no programa. Né? O reggaeton é com ela, cúmbia é com ela também. Mentira, é com ali do lado, ó, com o Ribeirão. Hashtag Boa Tarde Fox, todo mundo participando e também falando sobre o placar. Todos otimistas em relação ao Palmeiras, interessante. O William colocou 6-0 para o Palestra. Isso tudo. Leonilson arriscando 5-0 arrancada para o Bida Liberta. E o Matheus Henrique falando que o Dudu vai fazer 2 gols hoje. E também aqui o Evaldo colocando 2-0 com gols do Dudu. Todo mundo está pensando que vai dar vitória do Verdão para cima do Jorge Wilstermann. Hoje, dia de greve, né, de alguns setores em várias cidades do Brasil. E a gente tem uma panorâmica aí que o Jackson Pinheiro mandou pra gente de como é que tá o trânsito em São Paulo agora. O Jackson Pinheiro registrou e enviou aqui para nossa produção. Vamos dar uma olhada. O Jackson disponibilizou uma imagem aí para a gente ver como é que está esse trânsito. A gente até falou sobre a saída do Jorge Wilstermann, vai sair 6h30 da região da Berrini para chegar lá na Rua Turiaçu, na Rua Palestra Itália. É uma distância muito grande, passa por algumas ruas complicadas do trânsito em São Paulo. Eu não sei se é a melhor escolha não, hein? Vai ter que pegar aquela Marginal Pinheiros ali e ir embora, não vai ser tarefa fácil não. Foi uma selfie, um vídeo selfie do Jackson Pinheiro, a gente mostra para você. Fala pessoal, nós estamos de volta aqui no Boa Tarde Fox justamente para mostrar como está complicado o trânsito aqui da zona sul de São Paulo até o Allianz Parque. O GPS aponta pra gente que a gente chega lá mais ou menos em 40 minutos. Acontece que ainda nem é hora do rush e tá chovendo muito
nessa região aqui de São Paulo, o que já complicou demais o trânsito, com vários pontos de lentidão. Ficamos parados mais de 5 minutos lá atrás, agora vejo outro ponto de lentidão aqui, paramos novamente. Ou seja, a logística aí do George Wilstermann vai ter que ficar atenta a todo esse cenário. Só que tem um detalhe, né? De repente eles vão com os batedores da Polícia Militar aí e tem a vida um pouco mais facilitada nessa caótica São Paulo de quarta-feira, com protestos, greves e chuva. Até mais, pessoal! Protestos, greves, tudo bem. Isso que é novidade. Chuva não, né? Não é novidade. A gente Terra da garoa. Mas sabe o que eu acho? O Palmeiras vai ser muito mais difícil pro Jorge Wilstermann do que esse trânsito de São Paulo. Com toda certeza. Agora, o Paulo Sérgio está com a gente aqui no Twitter, com a hashtag Boa Tarde Fox, ele comenta o seguinte: Ribeirão, você não acha que o Palmeiras tem que tomar cuidado para não entrar de salto alto no jogo contra o Jorge Wilstermann? É uma boa lembrança, hein? Mas eu acho que o Palmeiras tem jogadores muito experientes para isso não acontecer. E tem outro fator também que eu acho que vai fazer com que o Palmeiras não entre com esse, entre aspas, salto alto. A primeira partida, o Palmeiras empatou fora de casa. Teve muita dificuldade contra um time como o Tucumã, que é uma equipe desconhecida no cenário sul-americano. Então, isso já deixa o sinal de alerta ligado. E outra, o Jorge Wilstermann é uma equipe inferior ao Palmeiras tecnicamente, aliás, bem inferior na minha opinião, só que vem de goleada para cima do Peñarol. E o Eduardo Batista deve ter mostrado esse vídeo com os gols, com o jogo para os jogadores, para também o sinal de alerta ficar mais ligado ainda. Então, eu acho que pelo primeiro resultado do Palmeiras e como foi a primeira partida do Jorge Wilstermann, o Palmeiras vai entrar ligadíssimo no jogo de hoje. Vamos dar uma passada na nossa enquete, que eu tô curiosa para ver como está a parcial. Nós perguntamos qual centroavante gringo vai roubar a cena hoje. Hashtag BTF Borja ou hashtag BTF Guerreiro. Qual carro tá acelerando? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Hashtag BTF Borja, 61% dos votos. Então, Borja tá levando a melhor na nossa enquete por enquanto. Mas temos até às 5h30 da tarde para ver, então, qual vai ser a opinião final dos nossos telespectadores aqui no Boa Tarde Fox.